Olá, meninas queridas. Cheguei 3 minutos atrasada, mas estou aqui. Oi, Vilminha. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Leonardo, boa noite. Boa noite, meninas. Hoje eu vou tomar mate. Corações, meninas, corações pra gente começar aqui. Muito bem-vindas, bem-vindos. Oi, Araceli. Fabiane. Maristela, boa noite. Oi, Luísa. Guilherme, você está aqui, Guilherme. Liliane. Que bom, Lili, que você está aqui. Que bom, fico muito feliz. Já são 9h06, então vamos começar. Vou dar a entrada aqui para poder dar as notificações de toda noite. Então vamos lá. Boa noite, minhas queridas TDAHzinhas e os meus TDAHzinhos. Temos um TDAHzinho novo aqui, que é o Leonardo, não sei se está, mas o Guilherme eu sei que é. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live, toda terça-feira, às 21h, finalmente consegui. Eu ando bem ocupada com algumas situações que eu preciso resolver, coisas pessoais, alguns problemas que surgiram e realmente tomou muito meu tempo e acabei furando com vocês. Mas cá estou de volta, comprometida com vocês. Algumas pessoas que talvez ainda não me conheçam, que sabem que eu trabalho como profissional de organização e também tenho meu trabalho num processo mais de mentoria, uma coisa mais personalizada, com as pessoas que são cronicamente desorganizadas, com as pessoas que sofrem do transtorno de acúmulo e também vocês que têm TDAH, que vocês estão neste rol de pessoas cronicamente desorganizadas. E o meu nicho é de vocês, é ajudar vocês. Então, eu sempre deixo claro aqui que o meu trabalho, ele não é terapia, ele não é... A função dessas lives não é somente passar soluções, passar estratégias de organização voltadas para as pessoas com TDAH, mas também levar para vocês a informação e a educação sobre o que é o TDAH. Tudo que está relacionado. Então, dentro deste universo, que é muita coisa que a gente tem a estudar, é muita coisa que eu preciso informar vocês. Vocês sabem que eu tenho uma filha com déficit de atenção, o meu marido tem déficit de atenção e eu acabei me especializando neste campo, não somente por causa das minhas clientes de organização, onde eu percebi que a maioria tinha, como também para entender a minha filha. Então, o estudo é fundamental, ele é incessante, é contínuo, porque eu preciso aprender, eu preciso estar familiarizada com as pesquisas, com tudo relacionado ao déficit de atenção, porque ainda é um transtorno recente. E as pesquisas, os estudos, eles vêm lá de fora. Aqui no Brasil, eu realmente busco muito mais lá de fora para poder me inteirar do que as coisas relacionadas ao Brasil, até porque o campo de pesquisa é muito maior. Então, hoje nós vamos ter uma live falando sobre o medicamento sobre o TDAH, né? O uso do medicamento no TDAH. Por quê? Eu recebo muitas perguntas no direct a respeito do medicamento. Tem pessoas que sabem que tem o TDAH, ainda tem uma grande relutância em usar o medicamento. Tem pessoas que desconfiam que tem o TDAH, aí já perguntam logo, Cíntia, será que eu devo usar o medicamento? O uso do medicamento é uma coisa muito pessoal. Claro, como em tudo, é do foro íntimo. A pessoa ela precisa pesar na balança os prós e os contras.
E a partir dessas perguntas, desses questionamentos da maioria de vocês via direct, que eu resolvi realmente fazer uma live sobre medicamentos. Então é uma live onde vocês vão colocar na balança o que de fato, como é que o medicamento para o TDAH funciona, quais são os bons sinais e quais são os mais sinais, quando que ele de fato está funcionando, né? Quando a pessoa, porque muitas pessoas reclamam disso. Tipo, a Tamara tomou Venvanse de 30 miligramas, ela já está tomando há mais de um ano. A Juliana, que está aqui comigo, ela também tomou Venvanse, 30 miligramas toda manhã. E no grupo que eu tenho de mulheres com TDAH, que é um grupo no WhatsApp, algumas tomam, não tomam Venvanse, já tomaram outras, Concerta, aí não se adaptam. E tem outras que realmente não tem como tomar o remédio porque os efeitos colaterais são grandes, como todo medicamento, e preferem realmente não tomar e buscam outras alternativas. Mas assim, é importante que vocês entendam o funcionamento do medicamento para o TDAH. Por quê? Porque nós sabemos, e eu sei, através das minhas leituras, dos meus estudos, de todo o material que eu tenho, que vem dos psicólogos, principalmente os americanos, e dos psiquiatras que são especialistas em déficit de atenção, o tratamento do déficit de atenção é um tratamento multimodal, sendo que o medicamento, o Pablo toma o Venvanse de 50 miligramas. O medicamento, a partir de anos de pesquisa, as medicações para o TDAH de fato funcionam. E os estudos mostram que os medicamentos funcionam praticamente 80% do tempo. Então, assim, o medicamento, o uso do remédio para o TDAH, ele é o tratamento mais eficaz. Lembrando que somente o uso do remédio para o déficit de atenção, o remédio não é pílula mágica. Ele não vai resolver outras questões relacionadas ao déficit de atenção, que é o quê? É o comprometimento com as funções executivas. Organização, planejamento, gerenciamento do tempo, a impulsividade. Quando a pessoa começa a ter compulsões também, todas essas questões o medicamento não vai tratar. Isso envolve a terapia cognitiva comportamental, que é muito importante para essa questão das emoções e desses outros comportamentos que acabam sendo comportamentos que são comorbidades, que aí entra também a ansiedade, a depressão, muitas vezes a bipolaridade. Tudo isso a pessoa vai tratar também com a terapia cognitivo comportamental. E as outras questões, que são o aprendizado das funções executivas, é outro caminho. Aí é um novo aprendizado, que esse é o trabalho que eu faço. Eu ensino vocês a se descobrirem, a se olharem e perceberem como eu funciono, como o meu TDAH impacta na minha vida e como eu funciono. Então, quando eu digo que o tratamento para o déficit de atenção é um tratamento multimodal, envolve todas essas questões. Sendo que hoje nós estamos tratando de como o medicamento para o TDAH funciona. E ele é o tratamento mais eficaz para o déficit de atenção. Aí você está falando, Cíntia, você está sugerindo que a gente tome? Não. Aqui a live de hoje é para vocês se informarem. A decisão sempre caberá a cada um de vocês que estiver aqui. Eu não estou sendo tendenciosa. Mas é importante dar uma chance para si mesmo e experimentar. Tem gente que se adapta super bem, como a Araceli colocou aqui, eu só fico bem quando eu tomo meu remédio. A Tamara, minha filha, ela só fica bem também como eu tomo remédio. Ela já tentou realmente não usar e funcionar de uma maneira, ser mais produtiva sem o uso do medicamento. E ela chegou à conclusão, gente, que não tem como. Só que há muito estigma com relação ao uso do medicamento para o TDAH. Porque eu vi um vídeo no YouTube que é de uma TDAHzinha americana e ela faz exatamente esse trabalho que eu faço, só que em forma de vídeo. E ela tem um déficit de atenção que é bem comprometedor e ela tem um vídeo que fala exatamente disso, do uso do remédio, né? Porque as pessoas ficam muito intrigadas, né?
Pô, por que você precisa usar um medicamento para o teu cérebro? Por que as pessoas não questionam? Nossa, um diabético precisa de insulina. Uma pessoa que tenha pressão alta precisa do remédio para controlar a pressão. Ou então a pessoa que tenha o colesterol, ou a pessoa que seja cardíaca e precisa de um uso contínuo desses medicamentos. Ninguém questiona, ninguém olha isso com um olhar estranho, com um olhar preconceituoso. Então, o TDAH é mesmo, e essa é a questão que realmente é a minha causa. O TDAH é um transtorno invisível, ninguém vê. Então vocês sabem muito bem, vocês sentem na pele exatamente toda a problemática, toda a dificuldade que vocês sentem. E tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acham que TDAH não existe, TDAH não é real. E, pô, você vai tomar remédio para isso? Basta você se esforçar, basta você focar mais que você vai conseguir. E não é. Por quê? Porque é um transtorno neuroquímico. É a falta de substâncias químicas, os neurotransmissores, a dopamina e a norepinefrina que falta no cérebro de uma pessoa com TDAH. Então, é necessário o medicamento. Então, infelizmente, o que acontece? Muitas crianças e adultos que tomam o medicamento pela primeira vez descobrem que a prescrição que foi dada não funciona da maneira que essas pessoas esperavam. E isso pode acontecer também com vocês. Então, daí a importância de perceber quando de fato o remédio funciona e quando ele não está realmente funcionando a contento. Então, às vezes, a medicação é o problema. Outras vezes, as expectativas que são o problema. Queria que o mundo escutasse isso. Araceli, eu ainda vou fazer o meu evento presencial para chamar muitas pessoas para ouvirem isso. Essa é a minha causa, essa é a minha missão de estar aqui com vocês. Então, de qualquer maneira, como eu falei, é bom conhecer os bons sinais. Quando vocês estão usando o medicamento, pô, caramba, tá surtindo mau efeito em mim. E quando não estão aparecendo esses sintomas de que vocês realmente estão sentindo que foi uma boa escolha. Então, você que está aqui e já usa, provavelmente, já pode ter essas dúvidas, ou não. Como eu falei, no meu grupo de mulheres com TDAH no WhatsApp, muitas questionam, ai, Cíntia, eu estou usando o Venvanse 30 miligramas, é porque acho que a Ana não está aqui, senão eu ia chamar ela para conversar. E a Ana teve que ajustar a dose dela, então são todas essas questões que são importantes de vocês realmente terem ciência. É muito importante a informação sobre o déficit de atenção. Então, se alguém te pergunta e você não sabe responder se está funcionando ou não, você acaba muitas vezes não ajudando uma pessoa que está naquela dúvida, pô, uso ou não uso, será que é bom, será que não é, será que vicia usar um remédio para TDAH, porque ele é um estimulante, gente, ele é um estimulante do sistema nervoso central. A questão toda de vocês gera em torno disso. Então, é necessário. Lógico que eu volto a falar. Cada pessoa que tem o déficit de atenção, ela vai ter um determinado grau do déficit de atenção. Ela vai ter as apresentações diferentes, ou ela vai ser predominantemente desatenta, ou predominantemente impulsiva, hiperativa, ou apresentação combinada, onde ela tem as características de ambas as apresentações. E o grau, ele também vai variar. E o impacto do TDAH na vida dessa pessoa também vai variar. Então, você pode pegar, sim, uma pessoa que tenha déficit de atenção e ela ser organizada. Você pode pegar uma pessoa que tenha déficit de atenção e ela já consiga gerenciar o tempo. Você pode ter alguém com déficit de atenção e ela já construiu estratégias ao se conhecer de como driblar os sintomas do TDAH. E isso vai variar de pessoa para pessoa e do grau que essa pessoa tiver. Então, eu vou explicar aqui como você vai saber se o seu medicamento, o medicamento que você está usando, está funcionando. E eu vou começar falando primeiro dos bons sinais. Então, qual é o primeiro sinal? E eu falo isso exatamente pela Tamara, que o primeiro sinal que ela percebeu ao usar o Venvanse, qual foi? Ela conseguiu
sustentar o foco. E isso foi assim, visível, foi visível. Então, se a sua medicação começar a funcionar, você vai conseguir se concentrar por períodos mais longos do que você costumava a se concentrar. Mas esse se concentrar não significa o hiperfoco, que também é uma característica muito presente em vocês. É um foco agradável, é um foco em que vocês conseguem sustentar, vocês conseguem direcionar para onde vocês querem ir. Talvez você possa sentar e terminar um trabalho que você não conseguia fazer antes. E como resultado desse foco que você consegue sustentar, consequentemente você tem uma maior produtividade. Você fica mais produtivo. Então a Tamara, antes, foi ano passado, ela tentou, assim que ela teve o diagnóstico do TDAH, a Tamara teve uma resistência, ela relutou muito em usar o medicamento. Ela, não, eu vou dar conta, eu vou realmente conseguir fazer as coisas e não vou usar o medicamento. E ela começou a se preparar para estudar para o Enem. Desculpa, dá uma golinha aqui. Ela começou a se preparar para o Enem. Quando ela começou nesse preparo de ter que sentar e focar, a Tamara conseguia focar? Ela conseguia ficar parada na cadeira, vendo vídeos, videoaulas, estudar por 3 horas? Nem pensar. Ela não conseguia, por mais que ela quisesse, e ela queria, ela não tinha foco, ela não conseguia sustentar o foco dela. Aí ela se rendeu, e foi quando ela falou, mamãe, eu preciso buscar um psiquiatra, eu preciso tomar o remédio, porque senão eu não vou conseguir estudar para o Enem, não tem jeito, eu não vou conseguir. E meninas, minhas TDAHzinhas, foi impressionante a mudança, foi assim uma coisa, o Dr. Ned Hallowell, que é a minha paixão, esse psiquiatra americano que tem TDAH, ele diz assim, é um míope colocando óculos. Então imagina um míope colocando óculos. Era a Tamara sentada em frente ao computador, assistindo aulas, conseguindo se concentrar para estudar durante 3 horas, 4 horas. A Tamara passou no Enem? Passou. Ela correu que nem uma doida, porque a Tamara, desde o ensino fundamental, o ensino médio, sempre sofreu, sempre sofreu. Ela não conseguia acompanhar. E ela perdeu muito, porque algumas matérias para o Enem, ela não tinha base. Então ela correu desesperada para correr atrás do que ficou para trás, porque ela tinha que botar tudo em dia. E ela conseguiu. E ela passou o Enem. Ela passou o Enem exatamente no momento que ela começou a tomar o remédio. Ela quer medicina, ela novamente está se preparando para fazer medicina. E voltou para o cursinho, porque ela entrou num cursinho aqui no Rio de Janeiro, o DIAZ, ela não conseguiu acompanhar e agora ela voltou. E depois olhe no blog dela, ela fez um post exatamente sobre isso, o antes e o depois dela. Qual foi a experiência dela? O de não tomar remédio e o de tomar remédio. Quais são as diferenças na vida dela? Sim, nós não conseguimos manter o nosso foco. Isso é fato, né? Não tem como forçar. A gente não força um foco, a gente não força uma concentração. E ela está agora tomando remédio, graças a Deus, ela está muito bem. Ainda tem muitas coisas a aprender de mudança de hábito, de autopercepção, de controle de impulsos, de como é que se diz, meu Deus? Dos ajustes, né? Essa autopercepção. Mas eu vou pedir para a Juliana colocar aqui o Instagram dela, que é Tati Bittar. Mas eu vou pedir para ela escrever. A Juju daqui a pouco escreve e vocês vão ver. Então, ela conseguiu passar no Enem, ela não passou na medicina, como ela gostaria, ficou pouco, mas ela conseguiu passar, isso, Ju, ela conseguiu passar para microbiologia. Gente, ela passou para o UFRJ. Então, dizer que o remédio não fez um grande efeito na vida dela, eu estaria sendo mentirosa. Então,
A Araceli fala, eu consegui, depois do medicamento, a concluir a faculdade e dirigir. É exatamente isso, Araceli. Você sabe, então, muito bem do que eu estou falando. É exatamente essas experiências, gente, vocês precisam realmente se inteirarem disso. Realmente que faz uma grande diferença. Então, foco. Primeiro ponto, vocês vão sustentar o foco. Isso é um bom sinal. Segundo, vocês se tornam menos impulsivos. Se a sua medicação estiver funcionando, você notará menos impulsividade, tanto física quanto verbal. Você vai interromper menos as pessoas, você vai ficar menos agitada se você tiver que permanecer sentada. Você perceberá que os seus pensamentos também são menos impulsivos, quer dizer, em vez de você ficar saltando de um pensamento para o outro, como vocês ficam saltando muitas vezes, né? Essa mente acelerada que vocês têm, vocês conseguem fixar num pensamento só. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Então tem a ver exatamente com o controle da impulsividade. É um inibidor. O remédio vai inibir essa questão da impulsividade. É o Guilherme. Oi, Viviane. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. E terceiro, o seu humor vai melhorar. Oi, Vivi. Que bom que você está aqui, querida. Então, com a medicação do TDAH, as pessoas relatam que o humor melhora de uma forma geral. E essa mudança de humor, muitas vezes, dependendo do grau do TDAH, é muito visível. Vocês não têm o meio termo, né? Vocês estão cá ou vocês estão lá. Vocês são super alegres ou vocês estão mais para baixo. Então é muito difícil ver essa moderação no comportamento de vocês, principalmente no tocante do humor. A Fabiane, sim, depois da medicação eu parei de interromper as pessoas. Eu tinha muita vergonha disso. Isso é uma característica, Fabiane, principalmente na mulher. Ela ser extremamente falante. Ela fala de uma maneira ininterrupta e ela não percebe realmente que muitas vezes ela não dá espaço para os outros falarem. Ou então ela interrompe. Isso é muito comum, principalmente nas mulheres. Que é uma forma da ânsia, da hiperatividade. Entendeu? Também. Você deixará salvo esses stories? Sim. Todas as lives, meus queridos e minhas queridas, elas ficam no stories por 24 horas. Mas depois, as lives, elas vão para o meu canal da Help Organização no YouTube. Então, todas as lives estão lá. A Juliana manda para lá e vocês podem acessar quantas vezes vocês quiserem. Todas as lives que eu já fiz, elas ficam no meu canal do YouTube. E no Stories somente fica por 24 horas. A Juju já botou aqui. Então, a questão de menos impulsividade. Vocês vão aprender a controlar a impulsividade. Esse é um dos bons sinais, né? Terceiro, seu humor vai melhorar. Com a medicação do TDAH, as pessoas relatam que o humor melhora de um modo geral. Elas ficam menos estressadas, com menos ansiedade e geralmente têm como resultados uma maior produtividade e menos desafios sociais. Então é muito comum essa questão da pessoa se isolar socialmente. Vocês se isolam muito socialmente. Muitas pessoas têm essa dificuldade da interação com outras pessoas. E tem outras que não. Eu não estou generalizando, gente. Tudo em vocês vai se mostrar de forma distinta. Cada um aqui vai mostrar. Eu estou falando das coisas que podem acontecer. Tem pessoas que são hipercomunicativas e tem isso como um grande ponto forte. É um ponto forte muito grande você ser comunicativa. E tem aquelas outras pessoas que se isolam socialmente. Entendeu? E tem a dificuldade da interação social. A Moisa está falando aí, eu tenho dificuldade. A Tamara também tem. A Juliana já melhorou um pouco, mas ela era mais também assim, mais fechada. Então, o que acontece quando você tem uma maior produtividade? Quando você se torna capaz de planejar o seu dia, de agir de acordo com os seus planos e você controla melhor as suas palavras e ações,
você fica com a sensação de que você está bem melhor emocionalmente. Então, tudo isso que eu estou falando são os resultados positivos e quando de fato o remédio está funcionando no seu organismo. Outro bom sinal, você tem uma maior atenção a detalhes. Então, a Vivi, não tenho dificuldade de interação e tenho boa comunicação, porém me sinto melhor às vezes ficar mais isolada. Viviane, uma vez eu li num dos livros sobre TDAH, acho que foi até, não foi nem num livro, foi sobre um post do Dr. Ned Hallowell, e eu não sei porquê. Aí alguém pode até responder. Vocês têm uma sensibilidade muito grande, acima da média, essa sensibilidade. E às vezes uma sensibilidade a ruídos, a barulhos, a sons, a vozerio, a tumulto, tudo isso às vezes, isso tem um impacto muito grande às vezes em vocês. E vocês precisam sair de cena. E isso faz bem. Isso é saudável para uma mente com TDAH. Porque muitas vezes vocês ficam atordoados e sobrecarregados com tudo que vem de fonte de informação das mais variadas formas. Então, isso é muito importante. O se isolar é como se você fosse se recuperar emocionalmente, mentalmente e fisicamente. É necessário o autocuidado é muito importante na vida de vocês. Então, falei do humor e agora do 4. Vocês têm uma maior atenção aos detalhes. Então vamos lá. Você perceberá que os detalhes, eles ficam mais visíveis. Isso quer dizer o quê? Em vez de você pular um parágrafo durante uma leitura, você pular uma etapa em um problema de matemática, porque tem a ver com detalhes, né, o se fixar, você se dará conta bem antes de erros pequenos que podem acontecer. Oi, Juliana, seja bem-vinda. Então, uma vez que a sua atenção aos detalhes melhorar, no entanto, você também pode começar a se incomodar com coisas que antes você não percebia. Esses detalhes, aí eles passam ao largo da sua vida. Tipo o quê? Aquela pilha de papéis que vocês deixam amontoada em cima da mesa, aquilo vai começar a incomodar. Ou então, aquele monte de roupa, tudo emaranhado, né? Que está ali jogada na cadeira durante dias, que vocês têm que guardar, ver o que precisa lavar e conta ali. Essa maior atenção aos detalhes, essa desorganização, isso vai saltar muito mais aos olhos de vocês com o uso do medicamento. Araceli, Cíntia, você é tão fofa que dá vontade de apertar você. Obrigada por tanta atenção com a gente. Araceli, eu é que me sinto honrada por tanto carinho. Eu amo vocês. Eu estou aqui para ajudar vocês. É essa a minha missão. Não é só porque eu tenho uma filha com TDAH, um marido com TDAH. Eu amo o que eu faço. E poder realmente compartilhar os meus estudos, né, tudo que eu aprendo, que é a minha paixão, para mim é um prazer enorme. Eu gostaria de estar numa sala muito grande com todos vocês, apertar vocês, dar um abraço em vocês, beijos em vocês, mas no momento vai ser somente aqui virtual, não é? Outro aspecto bom, gente, a memória melhora. Então tem coisa melhor para uma pessoa com déficit de atenção, da memória melhorar? Então esse também é um bom sinal. Você não é nada de estranha, tá, Moisa? Você é fofa, você tem TDAH, aceite o seu TDAH, viva o seu TDAH e vamos levantar essa bandeira que o TDAH é real. Então, algumas pessoas relatam que a memória melhora assim que começam a se medicar. A Juju que tá aí, a Juju que trabalha comigo, minha memória melhorou muito. A Juliana estuda à noite na faculdade. Aí uma vez eu perguntei para ela, Juju, você melhorou? Você percebeu que você melhorou quando você começou a tomar o Venvanse? Ela não só melhorou nos detalhes, no foco, porque ela começou a ter mais foco durante as aulas,
a memória dela, ela lembrava das aulas. Então, gente, esses são os bons sinais. É como ela botou aí. Sinto total diferença durante o dia a dia e na faculdade. Então, é fato. Isso é fato, não é mentira. Então, é muito comum a pessoa que tem TDAH, ela ter dificuldade de lembrar o que está lendo num livro, né? Você começa a ler, aí você foi ler o livro, gente, o que eu acabei de ler? Aí vai. Aí antes de tomar remédio, o que acontece? Ela se esforça para lembrar o que havia lido e acaba tendo que reler várias vezes a mesma página. E muitas vezes ela relê essa mesma página várias vezes e não consegue reter na memória aquilo que ela deseja. Uma vez que ela começa a tomar a medicação, ela lembra do que havia lido na página anterior e pode continuar de onde parou sem ter que reler aquilo que ela já leu. Então, a memória melhora. Então, é outro bom sinal de quando o remédio está surtindo efeito. 6. Melhora o sono, que é outro aspecto também problemático na vida de vocês. Então, quais são os estudos? Algumas pesquisas, algumas pessoas relatam, dizem que o sono melhora significativamente uma vez que usam o remédio. Isso que eu estou falando, segundo os estudiosos, pode ser surpreendente. Por quê? Porque muitas vezes quem usa o remédio, quem usa o medicamento sabe que os problemas com o sono também são um efeito colateral, a falta de sono. Então, muitas vezes eu já ouvi assim, Cíntia, eu tomo medicamento, mas eu não consigo dormir. Então, isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. E tem pessoas que conseguem dormir bem. Então, a falta de sono é uma bandeira vermelha que vocês precisam associar. Mas, em alguns casos, a medicação realmente ajuda aqueles com TDAH a adormecerem, conseguem ficar com os pensamentos os pensamentos que são acelerados, né, e que mantêm vocês acordados, vocês se aquietam. Então isso, gente, é como qualquer remédio, cada organismo vai reagir de uma maneira. Daí a importância de você experimentar, de você tentar, aí você vai ver se é o Venvanse que funciona, se é a Ritalina que funciona, se é o Concerta que funciona. O Adderall é um remédio usado nos Estados Unidos, mas ele ainda não é liberado aqui no Brasil. Então, tudo isso vai variar de pessoa para pessoa e de organismo para organismo. Outro bom sinal. Então, só para completar do sono. Se você sempre teve briga para dormir no seu passado, mas agora percebe que você dorme mais rápido após o uso do medicamento para o TDAH, pode ser um sinal de que a medicação está funcionando. Acho que sou TDAH desatento. Não tive diagnóstico, mas me identifico em tudo. Débora, isso é muito comum, né? Então dá uma olhadinha depois, querida. Eu não sei se você lê, se você se informa. Nos meus destaques, eu falo mais ali sobre as características, sobre o déficit de atenção, as características de cada apresentação, do predominantemente desatento, do predominantemente hiperativo, impulsivo e o combinado. Veja se você se enquadra, e é importante, aí você realmente, uma vez que você perceba que você se identifica e se enquadre nos sintomas, nas características apresentadas, você realmente buscar um tratamento, um acompanhamento, um diagnóstico oficial, isso dependendo do impacto do TDAH na sua vida. É sempre essa questão, porque a maioria das pessoas acaba buscando uma ajuda porque o impacto é grande, a pessoa não consegue funcionar da maneira que deseja. Então, agora vamos aos maus sinais, ok? Alguém aceita mate? Então, qual é o sinal mais óbvio de que uma medicação não está funcionando?
e com relação ao medicamento voltado para o TDAH. Lógico, né, que você não sente nenhum dos sinais positivos que eu acabei de mencionar. Então, é o sinal mais óbvio. Se você não consegue sustentar o foco, se você não melhora a sua memória, se você não se torna menos impulsiva, se o seu humor não melhora, se o seu sono não melhora, tudo isso mostra que se você estiver tomando um medicamento, ele não está funcionando realmente para você. Mas, mesmo que você esteja sentindo alguns resultados, alguns bons efeitos, bons sinais, ou muitos deles, a medicação pode ainda não estar perfeita. Você não sente com totalidade os benefícios de uma forma consistente, ou tão forte como você gostaria. Ou você pode estar lidando com os efeitos secundários que são bem desconfortáveis. Dor de cabeça, você sente náusea, você sente perda de apetite, você sente taquicardia. E, se for o caso, eu quero que vocês se façam essas perguntas que eu vou colocar agora. Vocês podem até anotar. Oi, Renata, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda, querida. É a medicação errada? A primeira medicação que você tenta, muitas vezes não é certa para você. Se você está tomando a medicação errada, pode sentir alguns dos benefícios que eu falei aqui antes, mas serão fracos. E qualquer efeito colateral negativo vai ser superior por um grau considerável. Então, aí você vai perceber que você não está tomando realmente a medicação certa. Para descobrir se você está tomando a medicação errada, pergunte a si mesma como você se sente fisicamente. Eu estou mais irritável? Eu tenho dor de cabeça persistente? Estou dormindo pior do que antes? Se você responder sim a qualquer uma dessas perguntas que você está se fazendo, poderá estar usando a medicação errada. E como é que você vai corrigir a medicação errada? Então vamos para a solução. Se você acha que está tomando a medicação errada, pergunte ao seu médico sobre a possibilidade de trocar. Lógico que o psiquiatra, ele entende muito mais de você, assim a gente espera, sobre os medicamentos. Por isso que precisa ser uma pessoa especializada em TDAH, que de fato esteja inteirada sobre o medicamento, as várias opções que ele pode oferecer e os testes que ele vai fazer com você. Então, se você acha que está tomando a medicação errada, pergunte ao seu médico sobre a possibilidade de trocar. Certifique-se de experimentar os 2 tipos de estimulantes, que são as anfetaminas, aí é a questão técnica aqui, o metilfenidato, que não tem importância, além dos não estimulantes. Por quê? Porque muitas vezes, o que acontece? A pessoa vai ao psiquiatra. Então, aqui a Suede, ela colocou aqui: parei de tomar a Ritalina porque no final do dia ficava mega ansiosa e irritada. Foi brabo. Então você vê que o que ela está colocando, qual é a questão? É um efeito colateral. Como todo remédio ele vai dar um efeito colateral, seja benéfico não, que seja negativo. A pessoa precisa perceber isso. E quem é que vai poder orientar? Vai ser o médico. É ele quem vai colocar na balança esses efeitos, ver a dosagem, tudo isso está dentro desse quadro. Só que o mais importante, o que é? Antes de você desistir totalmente da medicação para o TDAH, lembre-se, você só experimentou uma medicação para o TDAH. Você não realizou realmente a medicação para o TDAH. Você apenas tentou uma.
Então, se você não explorar todas as opções que você tem, você está limitando as suas chances de encontrar um tratamento certo. Daí a importância de você ter um médico especialista que entenda e que saiba fazer realmente essa troca de uma maneira adequada. Esses testes, gente, isso é muito comum. A pessoa começar com medicamento para o TDAH, pode não dar certo, aí ela desiste. Ela acha, tá vendo, já tomei medicamento, eu vou desistir, porque não tem nada a ver, não surtiu efeito nenhum, só me fez mal, fiquei com taquicardia, fiquei mega ansiosa, ou então fiquei deprimida depois que parei. Aí ela desiste. Não, existem outras opções. E o importante é exatamente você insistir e buscar esses ajustes para ter o tratamento adequado para você. Sim, a Ritalina está me deixando mega ansiosa, coisa que não tinha antes. Então, tudo isso, Moisés, exatamente é ter esta conversa. Faça um diário. A Tamara, quando ela começou a tomar o Venvanse, ela começou a escrever. Moisés, tudo isso, eu acho assim, tudo vai depender da conversa que você teve com o médico, o que ele passou para você, qual foi a orientação. Mas se você sentir que realmente está uma coisa pesada para você, quer dizer, está desagradável e de uma forma considerável, esse mau sinal, que é você ficar assim ansiosa, é conversar com ele, para ver se realmente não é passiva de fazer uma troca, entendeu? Então, a questão é essa, se você não explorar todas as opções que você tem, você está limitando as suas chances de fazer o tratamento, de encontrar o tratamento certo para você. Segundo, outro mau sinal, é a dose errada? Alguns pacientes relatam que os seus medicamentos funcionam bem, começam a tomar e começam... O que acontece? A produtividade, o foco, o humor melhoram com efeitos colaterais mínimos, mas não parece suficiente. O que é esse não parece o suficiente? Ela consegue perceber uma certa melhora, mas é uma melhora discreta com o medicamento, não é o suficiente para ela. Então, talvez ela consiga se concentrar por 20 minutos, agora, nesse momento, né, que ela está tomando, ao invés de 5, mas ainda não consegue concluir o trabalho. Tá, Liliane perguntou, como foi a questão do diário da Tamara? A Tamara, quando começou, Liliane, a tomar o Venvanse, ela escrevia no diário o que ela sentia. Tudo que ela sentia, ela escrevia diariamente. Dia tal, senti isso, isso, isso. No final do dia, passou o efeito do remédio, senti assim, assado, cozido, frito, até a nova consulta com a psiquiatra. Quando a Tamara foi, a psiquiatra entregou o diário para ela, a psiquiatra adorou, porque ela conseguiu ver os efeitos que o remédio teve ao longo de um mês da Tamara, como é que foi o Venvanse, e se ela precisaria reajustar ou não. Então foi muito bom, porque foi muito ilustrativo para a médica. Então foi assim, é como ter realmente um relatório, né, de todo dia, como ela se comportou e como foi. E isso foi muito bom para ela, para a médica, poder realmente fazer uma análise mais apurada de como o remédio atuou no organismo dela. Então, muitas vezes, quando a pessoa está assim, ela consegue se concentrar, né? Ela tem uma melhora discreta a partir do momento que está usando o medicamento, mas não o suficiente. Nesses casos, você pode estar tomando a dose errada, muito ou pouco. E na maioria das vezes é muito pouco. Por quê? Porque os médicos geralmente começam dando a dose mínima recomendada. Então, por isso que é importante perceber isso. Mas todo mundo responde ao medicamento de maneira diferente. E mesmo uma dose baixa, ela pode ser demais para você. Se você acha que o seu medicamento está ajudando, mas você poderia estar fazendo mais, converse com o seu médico sobre como ajustar a sua dose. Aí, outra questão. Mudou o ano. Eu tenho que mudar a dose também? Então, são outras questões.
Então, manter a mesma dose por muito tempo também pode ser uma dose errada, de fato. Os cérebros de vocês, eles mudam ao longo do tempo. E o que funcionou no momento, quando você iniciou a medicação para o TDAH, não necessariamente vai funcionar da mesma maneira. Isso é particularmente verdadeiro para as mulheres, para vocês, minhas TDAHzinhas. Por quê? Porque todas vocês, toda mulher passa por mudanças hormonais dramáticas à medida que envelhecem, o que pode afetar bastante a eficácia do medicamento para o TDAH. Então, claro que nós mulheres que temos as questões hormonais, o medicamento ele vai ter uma resposta diferente no organismo. Isso é fato também. Então, se você toma a mesma dose há muito tempo, verifique periodicamente consigo mesma para avaliar se está funcionando bem. Se parecer que está funcionando bem ou que costumava funcionar melhor, pode ser que seja necessário alterar a sua dose. Outra questão: estou tomando no momento errado? Será? Lembra que nós estamos falando agora dos maus sinais, de quando o medicamento não está funcionando. Estou tomando no momento errado? É possível que você esteja tomando o seu medicamento na hora errada, ou muito cedo, ou muito tarde, ou com uma frequência incorreta. Tomar cedo demais, o que significa? Que você vai ter o efeito vai desaparecer antes do que você gostaria que ele ficasse. Enquanto tomar tarde demais significa que você não vai conseguir entrar em ação quando você precisa. Então, tudo isso, gente, a questão do horário, vocês precisam, ao conversar com o médico, entender aonde que vocês querem, em que momento que vocês precisam ser funcionais. Então, vou dar o exemplo da Tamara. A Tamara, ela acorda agora às 6 horas da manhã e ela precisa tomar o Venvanse logo cedo. Por quê? Qual é o período de funcionalidade dela? É o período... Por que ela precisa do medicamento? É o período que ela está no cursinho. Ela está fazendo um cursinho que inicia às 7 horas da manhã e termina 12:30. Só que quando ela termina o cursinho, meio-dia e meia, ela continua com os estudos. A duração do Venvanse, ele chega até 12 horas. Mas dependendo do dia, se ela dormiu mal, se ela não comeu direito, se ela não se exercitou, o medicamento para de funcionar. Então, assim, já dá 17 horas, 17h30, a Tamara já está se despedindo do mundo. O remédio, realmente, o efeito está indo embora. E ela não consegue mais ser produtiva. Então, tudo isso, se é uma pessoa que trabalha à noite, onde que ela vai precisar dessa produtividade, da funcionalidade dela? Tudo isso vocês precisam conversar com o médico para saber como é que você vai tomar esse medicamento. Manter a medicação consistente. Lembrem que vocês são inconsistentes consistentemente. E a medicação, ela não pode ser inconsistente. Ela precisa ser ela precisa ser consistente. Então, as pessoas com TDAH costumam lutar para se lembrar de tomar o remédio na hora, ou de comprar o remédio antes dele acabar no final do mês. Isso pode levar o quê? A lacunas. Você vai criar lacunas onde você não vai estar coberta pelo efeito do medicamento. E isso acaba fazendo com que o medicamento se torne menos eficaz. Ah, hoje eu tomo, amanhã eu não tomo, né, Juliana? Hoje eu esqueci, amanhã eu tomo, aí esqueci 2 dias, aí depois tomo, aí pulo o final de semana. Tudo isso acontece na vida de vocês, que tomam remédio. Então, para evitar isso, aí é que vem as estratégias.
você precisa implementar algum sistema de lembrete para você lembrar de tomar o seu medicamento de uma forma regular e consistente. Aí entra a organização. Você vai usar... Cadê? Post-its coloridos, né? Ó, tem várias cores chamativas para vocês. Vocês podem usar os lembretes, colocar notificação no celular, ter despertadores espalhados pela casa toda, colocar post-it em espelho, em pontos estratégicos da casa. Lembrando como é que é a dinâmica de vocês, tá? Acordei. Para onde meu olho bate? Ah, bate para a porta. Ali já está um post-it, tomo remédio. Vou para o banheiro, estou sonada, né? Mal consigo me encontrar porque eu estou indo para o banheiro de olho fechado. Bota post-it no espelho do banheiro. É criar essas estratégias para vocês se lembrarem. Vocês têm problemas de esquecimento, então tem que buscar alguma maneira de vocês lembrarem disso. Ah, vou tomar café. Bota já o potinho do remédio do lado da cafeteira, do lado da caneca, mas é buscar alguma estratégia. Então, você vai fazer isso, os lembretes, definir um alarme no telefone, no computador, configurar um lembrete visual, né, como uma nota colada na porta, como eu coloquei aqui para vocês, lembrando de tomar o medicamento ou colocar principalmente um lembrete de quando você precisa comprar o seu medicamento antes que ele acabe, ok? Outra coisa que acontece, vocês querem tirar férias do medicamento. O que isso funciona? As pessoas costumam perguntar sobre tirar férias do medicamento, quer dizer, principalmente as crianças, final de semana eu não vou dar. Na maioria dos casos, como os especialistas colocam, isso é uma decisão pessoal. Tirar férias dos medicamentos pode ajudar a pessoa a se recuperar de alguma situação ou ajudar um adulto a julgar se ele consegue ser bem sucedido naquilo que ele deseja sem a medicação. De qualquer maneira, o que as pesquisas mostram? Que os melhores resultados são alcançados quando a medicação é tomada de forma consistente. Se você está pensando em tirar umas férias do remédio, tente experimentar isso no momento apropriado. Qual seria o momento apropriado? Não quando você tiver um grande projeto de trabalho chegando, quando você estiver fazendo um mestrado, um doutorado, você está se preparando para entrar na faculdade. Isso não é o momento adequado. Por quê? Porque você precisa do foco, você precisa da memória. E é fato, o remédio, ele funciona melhor. É como eles colocam que a maioria das pesquisas mostra que os melhores resultados são alcançados quando a medicação é tomada de forma consistente, é regular. E outra coisa, quando você toma medicamentos, o medicamento do TDAH com outro medicamento, quer dizer, essa interação medicamentosa. Isso é importante, porque você precisa saber se o remédio combina com outro remédio que vocês estão fazendo. Isso é muito importante. Então, como diz aqui, se você estiver usando um medicamento ou outro medicamento para transtornos do humor, tipo uma pessoa que tem o déficit de atenção e também apresente uma questão de bipolaridade, é verificar com o médico para ele explicar como isso pode afetar o medicamento para o TDAH. O uso de cafeína, gente, tomar café. A cafeína, ela também tem um impacto grande na vida da pessoa com TDAH. Por quê? Porque a cafeína é um estimulante. E muitas pessoas com TDAH, sem saber, se automedicam com cafeína todos os dias. Então, depois de você começar a tomar o medicamento para o TDAH, você pode achar que os níveis de cafeína que você costumava tolerar facilmente agora te deixam mais nervosa e ansiosa. Isso é sinal o quê? Que você está suplementando a sua dose de medicamento para o TDAH, porque é um estimulante. Então,
talvez seja necessário diminuir a ingestão de cafeína ou talvez cortá-la completamente. Outra coisa, o problema é seu medicamento genérico. Os genéricos, eles podem diferir sim dos medicamentos de marca em cerca de 25%. Na verdade, é perfeitamente legal que eles façam isso. Mas quando você muda de um nome de marca para o medicamento genérico, de genérico para marca ou de genérico para genérico, pode descobrir que o medicamento afeta você de uma maneira muito diferente. Então, tudo isso, gente, é importante que todas essas questões vocês analisem com o médico, com o psiquiatra de vocês. Não existe outra maneira de vocês obterem essas informações a não ser com o médico. Então, gente, nós temos, finalizando aqui, antes de encerrar, eu agradeço a presença de vocês, eu espero que vocês tenham gostado desta live, que ela tenha sido extremamente informativa para vocês, que vocês possam realmente ponderar sobre o uso do medicamento, quais são os bons sinais ou os maus sinais, e quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem me mandar um direct, entrem em contato comigo via WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom, minhas queridas? Eu me despeço aqui de vocês. Vai ficar salva, Carol, nos stories, fica por 24 horas e depois a Juliana, ela sobe para o meu canal do YouTube, Help Organização. Ok, meninas? Beijo para vocês, muito obrigada pela presença de vocês e até terça-feira que vem, às 9 horas, com mais assuntos sobre o TDAH. Que bom que vocês gostaram. Sandra, beijos. Obrigadinha, gente. Tchau.